Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou começar a desenvolver a API. Eu decidi fazer mais algumas rotas, porque só com aquelas rotas que eu tinha colocado antes não ia ser possível eu mostrar todas as funcionalidades do SQL e algumas coisas muito boas que ele tem. Por exemplo, se eu não tivesse nenhuma rota de update, eu não ia conseguir mostrar como é que era o patch, o método patch do SQL, que é muito bom, ajuda muito, evita ter que escrever bastante código e tal. Então eu resolvi fazer essas rotas aqui. Essas que eu estou marcado de vermelho aqui são as que eu vou mostrar nesse vídeo, porque se eu fosse mostrar tudo, ficaria muito longo o vídeo. Então eu acho que eu vou fazer mais 2 vídeos. Esse eu mostro essas rotas aqui, e no próximo eu mostro essas outras rotas aqui, e mais algumas se tiver, mais algumas outras coisas. Então assim, basicamente é isso. Então vamos lá, primeiro eu vou começar mostrando as vantagens do KSQL. Bom, uma vantagem muito grande é que ele é simples de usar, e ele aumenta até bastante a produtividade, principalmente se tiver muito CRUD no projeto. Eu vou mostrar principalmente na hora de fazer o update, que você não precisa digitar muita coisa, fazer muito código na hora de fazer o update, se você comparar com a biblioteca da libpadrão. Então eu vou mostrar até a diferença das duas, para ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. E assim, é mais difícil de errar porque você precisa escrever menos SQL, menos código, então é mais difícil você acabar errando numa dessas escritas de SQL aí. Bom, então para conectar com o database SQL, a gente basicamente a gente tem uma connection string aqui, que essa connection string a gente usa no método open, que é responsável por testar essa connection string, e com o Postgres aqui, que no caso é o banco, ele verifica se foi feito o import também do driver, e se deu erro ou não. Aí, dando tudo certo, aí tem que testar, ainda fazer um if adicional aqui, para testar se a conexão foi feita com o banco. Então, a gente tem que fazer uma checagem de erro 2 vezes aqui, ó. Com KSQL não. Ó, vou mostrar aqui com KSQL, ó. Com KSQL, você precisa fazer uma checagem de erro só, porque aquela checagem da conexão com o banco é feita dentro do próprio construtor do KSQL. Aqui eu usei, então a gente tem um adapter, que aqui no caso, como eu estou usando o Postgres, eu estou usando o adapter KPGX, que é ele que é o responsável por criar conexão no banco com o Postgres. Então ele usa internamente, enquanto aqui eu importei o driver PQ explicitamente, aqui eu meio que importo implicitamente, porque é o KPGX que importa ele. Então eu não preciso lembrar de fazer aquele import aqui, ó, esse import aqui do driver. E eu não preciso fazer também a checagem adicional da conexão, para ver se for conectado, porque ele também faz lá dentro. Código bem similar nesse caso. Então vamos começar a fazer o nosso código aqui. Bom, começando aqui então a fazer o código, primeiro passo eu vou vir aqui no main, fazer um packet main, a função main, e aqui eu vou colocar a minha connection string. Eu vou só escrever aqui e adiantar o vídeo, acelerar o vídeo para não gastar muito tempo. Bom, eu fiz o código aqui. Aí uma coisa que eu esqueci, ó, foi vermelho aqui, que não podia importar tanto KSQL quanto o adapter, porque eu esqueci de baixar, né, esses pacotes, fazer o GoGet. E além disso, como eu vou usar o Fiber para fazer nossa API, eu vou aproveitar e instalar ele também. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer então o GoGet do KSQL. Pronto, agora eu vou baixar o pacote do adapter, né? O adapter KPGX. Pronto, então agora eu vou instalar o Fiber também. Pronto, então eu tenho agora instalado todos os pacotes que eu vou usar e o meu código aqui funcionando. Bom, eu acho que um problema aqui é porque eu não dei o gomod tight. Vamos ver se resolve. Resolveu. Beleza, agora as dependências estão tudo certinho. Então é isso. Então a gente já começou o primeiro passo aqui, que é a conexão com o banco. Agora vamos voltar lá
pro slide. Bom, então essa aqui é a interface do KSQL, onde tem os métodos que a gente vai poder usar. A gente tem aqui ó, o método insert, o método patch e o método delete. Então, o patch é para fazer o update. A gente vai começar, então, a ver primeiro as diferenças entre esses três métodos aqui para o que a gente teria equivalente na lib padrão para ver tipo, qual que é a diferença de eu usar o KSQL para lib nativa nesses três casos aqui. Depois a gente vê os outros métodos, né, obviamente. Mas vamos começar primeiro desses três aqui. Esse daqui é o código de insert usando a lib padrão. Supondo aqui que eu tenha uma struct vídeo, onde eu tenho o ID, o título, a descrição, a quantidade de likes do vídeo e a quantidade de views. Aqui eu omiti a criação do banco, porque a gente já viu. E aqui eu estou criando uma variável do tipo vídeo, dessa struct vídeo, onde eu tenho o título KSQL parte 2, uma descrição, quantidade de likes 1, quantidade de views 1. Se eu quisesse inserir essa struct aqui no meu banco, eu teria que fazer algo do tipo, eu escreveria o SQL e, com base nesse SQL que eu escrevi, eu utilizaria o método execContext, onde eu passaria um contexto, a query, e passaria os valores que deveriam ser substituídos na query. No caso aqui, é o título, a descrição, a quantidade de likes e a quantidade de views. Então eu acesso cada um dos meus atributos da minha struct e passo aqui por parâmetro no execContext. Fazendo isso, isso daqui é o código que eu iria inserir um registro na tabela vídeos usando a lib nativa. Agora vamos ver como é que ficaria isso com o KSQL. Esse aqui é o código do KSQL. Já facilita bastante, que não tem que escrever SQL nenhum. E como é que o KSQL vai saber, então, fazer o trabalho dele? O que a gente vai ter que falar para ele? Primeiro a gente vai ter que criar uma table com esse construtor aqui, ksql.newTable. E aí onde eu passo o nome da tabela e qual que é o ID da tabela. Aqui no meu caso só tem um ID. Então eu passei que é o coluna ID. Aí na minha struct, essa minha struct aqui, o KSQL ele vai acessar. Então uma das coisas que tem que ter é todos os atributos que o KSQL vai acessar e tem que estar com a primeira letra maiúscula, para ser acessado de fora desse pacote, já que vai ser acessado pelo KSQL. E aqui eu coloco na tag, eu coloco uma tag KSQL, onde eu passo qual que é o nome da coluna. Por exemplo, aqui é o like count, começando com L e com C maiúsculo, o nome da coluna não é esse. O nome da coluna que a gente criou lá é like underline count, tudo minúsculo, lá no banco. Então a gente vai colocar aqui na tag KSQL igual a coluna está lá no banco. Aí o SQL vai saber montar a query com base nisso daqui. Então é basicamente isso, a gente tem a struct aqui. E aí agora, se eu tenho um objeto dessa struct, basta eu chegar e usar o método insert, passando a minha variável da table, que é essa videos table aqui, com o endereço de memória para a minha struct. Isso aqui é o suficiente para fazer o insert no SQL. Então, assim, com isso a gente já consegue fazer lá no nosso código a rota de criação, tanto de vídeo quanto de autor. Então, vamos lá fazer essas rotas aqui. Ó. É a rota post authors e a post authors ID e os vídeos. Bom, então o primeiro passo aqui vai ser criar as rotas, né? As duas rotas de criação de autor e de vídeos. Como eu vou usar o Fiber, primeiro eu tenho que criar aqui uma instância, né, do Fiber, app fiber.new. E aí eu vou salvar aqui, ó. Pode ver que ele importou o Fiber automaticamente. Só que o Fiber tá na V2. Então eu vou colocar um barra aqui, V2, para usar o Fiber da versão 2. Eu não sei porque eu tive que fazer o get de novo no Fiber, porque não estava conseguindo importar ele. Eu acredito que é porque eu dei um gomod tight aquela hora, então, como eu não estava utilizando o Fiber ainda, aquele gomod tight tirou do meu arquivo aqui de dependências. Então, ok, então
Dei um um go get aqui de novo. E agora basta eu criar as rotas. Ó, eu vou criar duas rotas, né, na verdade. Essas duas rotas aqui, ó. Então é isso, essas duas rotas que eu vou criar. O Fiber, o que ele espera? Ele espera que eu coloque aqui qual que é a rota. Se eu tiver algum path param, eu começo com 2 pontos. No caso aqui eu tenho um auto-id. E eu passo para ele uma função que recebe um contexto do tipo ponteiro para fiber.ctx e retorna um erro. Para não colocar esse código aqui, ó, eu vou criar um controller para ficar separado todo esse código, para não ficar tudo aqui no main. Eu vou vir aqui no meu controller então, fazer o código inicial dele. Bom, então é isso. Então aqui, ó, eu já tenho os métodos. Então agora eu vou alterar aqui no main. Agora, ao invés de ter a função aqui, eu vou criar o meu controller aqui, uma variável ctrl, aonde é o meu controller, e eu vou passar o banco para ela, que vai ter o banco como dependência. E aí eu faço a mesma coisa para a questão dos vídeos aqui. Certo? Então agora a única coisa que falta é eu fazer o código aqui no meu controller, tanto de inserir o autor quanto de inserir o vídeo. Como a gente viu lá no slide, eu preciso criar a struct que vai representar o objeto autor e o vídeo. E também para o KSQL funcionar, eu vou ter que criar a variável com as tabelas, né? Com o construtor new table. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo só para centralizar todas essas questões aí do SQL, né? O SQL vai usar. Eu vou criar um arquivo chamado entities, onde eu vou ter a entidade vídeo e a entidade autor e vou criar as tabelas. Pronto, aqui eu já tenho minhas entidades. Na hora de eu fazer o update, eu vou explicar por que eu usei o ponteiro aqui, ao invés de eu usar o tipo string e int. E agora só falta eu criar as tabelas, né? Bom, é isso. Então agora eu vou fazer o código de inserção dessas duas entidades aqui no meu controller. Bom, aqui o que eu fiz? Eu criei uma variável do tipo author. Aí eu peguei do meu body, que eu vou receber todas as informações do autor na requisição, né? Como um JSON. Então eu vou fazer o parser desse JSON para minha variável aqui. Se der algum erro, eu retorno o erro. Se não der o erro, eu vou lá e insiro no meu banco. E aí, aqui, eu vou retornar pro cliente o JSON com o autor que foi inserido no banco. E aí, isso aqui que é uma coisa boa que o KSQL faz, é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui qual que vai ser. Deixa eu entrar aqui na variável para vocês verem, né, na struct. Por exemplo, a struct autor ela tem um ID e tem um name. Então, quando eu fazer a requisição, por exemplo, aqui no Insomnia, eu vou mandar só o name, né? Porque o ID vai ser gerado pelo back-end. Então, vamos supor que eu vou mandar aqui, ó, Breno 2. Então, eu vou receber esse Breno 2 pelo body. Aqui, ó, eu vou fazer o parser desse body, colocar nessa variável autor. Então, essa variável autor, eu vou ter duas coisas. Eu vou ter o ID, que é um inteiro, ele vai estar o valor padrão, que é 0, porque ele não foi enviado. E no name, ele vai ter o Breno 2. Então, depois que eu fizer o insert aqui, ó, ele não precisa do ID para fazer o insert. Ele precisa só das outras coisas. Aí ele vai inserir com um autor com o nome Breno 2.
E o próprio KSQL ele vai pegar o ID do elemento que foi adicionado no banco, por exemplo, ID 1, 2, 3, vai pegar esse ID e colocar nessa variável aqui. Então aqui, se eu chegar aqui e fizer autor.id, eu vou ter um valor. Não vai ser 0, que é o padrão, que é o valor null, entre aspas, de um inteiro. Vai ser o ID do próprio elemento, porque o KSQL fez o favor de colocar lá. Por isso que é importante na struct aqui, ó, dentro da struct, iniciar com a letra maiúscula, por KSQL ter o acesso e fazer isso. Aqui eu vou só retornar para o usuário um JSON com o objeto criado. Então aí eu vou retornar para o usuário e vocês vão ver que já vai ter o próprio ID nessa resposta que a gente vai dar para o usuário. O código é basicamente esse. Eu vou replicar ele aqui agora para função de inserir vídeo, que vai ser a mesma coisa, né, basicamente. Bom, aqui o que eu tive que fazer de diferente é pegar do parâmetro do PFParam AuthorID, que é o que vai vir na URL, com o ctx.params, que é esse método do framework Fiber, para pegar o ID do autor. Aí eu converti ele para inteiro e passei a região de memória dele para o autor aqui, para minha struct, né, que eu recebi do body. Então eu vou receber algo assim, ó. Insert vídeo. Aqui, ó, vou receber um body desse tipo, ó, onde tem título, descrição, quantidade de like, quantidade de vídeos. Bom, então é esse o código. Agora vamos testar se está funcionando essas duas rotas, né? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui o meu banco, né? Bom, eu tenho a minha tabela vídeos, que está vazia, e a minha tabela authors, que está vazia também. Eu vou fazer primeiro a request para a tabela authors, né? Já que o vídeo eu tenho que passar qual que é o autor para adicionar o vídeo. Então eu vou adicionar Breno 1. Não deu erro porque eu esqueci de startar, né? Na verdade eu esqueci de colocar aqui, de iniciar o servidor, né? Também. Deixa eu iniciar o servidor aqui então. Pronto, agora vai. Bom, ó, adicionou o Breno 1 com ID 3 no meu banco. Se eu vir na minha tabela aqui agora, ó, tá adicionado. Então, vamos testar agora os vídeos. Ó, eu vou inserir um vídeo no ID 3, que é o autor que eu acabei de adicionar. E pode ser o vídeo 1. E a descrição do vídeo 1. Enviei e criou. Agora se eu vir no meu banco aqui. Lá, foi criado o vídeo 1. ID 14, discussão do vídeo 1. 10 likes, 100 visualizações, com autor 3. E tá ligado ao meu autor aqui. Então é basicamente isso. Essas foram as rotas de insert. Agora vamos ver as rotas de update, né? Agora olha só, se a gente fosse usar o database SQL para fazer uma atualização. Supondo que a gente tivesse uma função de update vídeo, e onde eu ia receber uma variável, né, por parâmetro do tipo vídeo, da minha struct vídeo, e aí eu iria atualizar com base nas informações que veio aí. A primeira coisa que eu teria que fazer era o SQL, que seria algo do tipo update vídeo set, e aí que seria as colunas que eu iria setar, where id igual o id do elemento que eu quero atualizar. Só que aí, como que eu vou saber qual elemento... Lembra que eu tinha falado que eu tinha colocado o inteiro aqui e falei que ia explicar na hora do update? Esse ponteiro aqui é justamente para fazer a comparação se está null ou não está, para eu saber o que eu tenho que atualizar ou não quando eu fizer um update. Por exemplo, vamos supor que eu quero atualizar só o título do vídeo. Então a única coisa que é na minha instância aqui vai ter, ou passado como parâmetro, seria o ID do que eu quero atualizar
E o title não seria null, seria um ponteiro para a string do título que eu quero colocar. Agora os demais seria null. E aí com isso eu vou montar a query onde eu só vou adicionar nessa minha query aqui na parte do set apenas a coluna title. Vamos supor que eu não tivesse esse asterisco aqui de ponteiro. Para eu verificar se eu tenho que setar ou não, ao invés de eu usar o new, eu teria que usar o valor padrão do tipo daquela variável. Por exemplo, no string seria uma string vazia. E no inteiro seria o número 0, né? O problema disso eu nunca entraria no if se fosse esses valores, né? Se eu quisesse setar esses valores lá no meu banco. Então seria impossível eu, sei lá, setar a descrição como vazia se eu quisesse. Ou setar que o número de likes é 0. Porque aí ele não estaria no if e não citaria. Então, para ser possível setar valores default, né? O default do tipo, eu tenho que usar o ponteiro. E aí tem essa complexidade toda, onde eu tenho que fazer um if para cada uma das colunas que existem, que eu possa setar, e que aumenta bastante o código, e fica bastante repetitivo. E no final, eu monto a query para executar ela. Aí que o KSQL ajuda muito. Se eu passar aqui, olha só como é que ficaria aquele mesmo código usando o KSQL. Eu teria uma struct aqui. Vamos supor que eu quero atualizar o vídeo com ID 3 e a quantidade de views desse vídeo eu quero colocar 33. Então, ao invés de eu passar o 33 aqui diretamente, eu vou ter que passar o endereço de memória, já que agora é um ponteiro. Então, eu declarei aqui em cima uma variável views com o valor 33, passei o endereço dela aqui. E aí eu chamei o método pet do KSQL, passando a minha videos table e essa struct aqui. Essa variável da struct video, né, na verdade. E aí, aí eu só verifico se deu erro ou não. Se não deu erro é porque atualizou certinho. Então, todos aqueles ifs lá, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar com escrever a query nem nada. Por quê? Porque o próprio KSQL internamente vai fazer aquilo pra gente. Então, assim, o nosso código vai ficar muito mais simples. Bom, eu vou aqui voltar para o código então. E aí a gente vai fazer aquelas duas rotas de update para atualizar tanto os vídeos quanto os autores, né? Bom, aqui eu já criei as rotas, agora eu vou lá criar no meu controle esses métodos aqui, ó, update author e update video. Aliás, faltou colocar letra maiúscula. Bom, vamos lá, eu fiz o código aqui do controller do update do autor. Ainda falta fazer o do vídeo, né? Enfim, o que eu vou esperar? Eu vou esperar um body desse tipo aqui, ó, onde eu vou ter o ID e o name. E aí, com base nisso, eu jogo para minha struct. E aí eu só uso o pet, igual eu mostrei no slide lá, para atualizar aquele autor. Se der um erro nesse patch, eu verifico se esse erro é do tipo ksql.errRecordNotFound. Esse erro que dá sempre que não existe o elemento lá. Então, se eu não achar, por exemplo, um autor com a ID que foi passado, então vai dar esse erro aqui. Aí eu dou o erro not found. Caso contrário, eu só retorno o erro. E se deu tudo certo, aí eu vou retornar o novo autor. Então, mostrando aqui no Insomnia, seria algo do tipo, eu teria que passar o ID do autor. Aqui, se a gente for vir no banco aqui, ó, eu tenho o autor com ID 3, que é o Breno 1. Então, se eu passar aqui, ó, ID 3 e o name, deixa eu ver se é name mesmo. É name mesmo. Se eu passar que o ID é 3 e o name é Breno 3, aí já vai dar certo. Deixa primeiro, eu tenho que startar lá, que eu esqueci de startar, né?
deu erro porque eu ainda não implementei esse método aqui. Deixa eu comentar. Agora voltando aqui, ó, mandei atualizar, atualizou. Se eu vim no meu banco aqui agora, aí ele atualizou o meu registro. Então deu tudo certo. Então voltando pro código aqui agora, só falta implementar o método de update vídeo. Deixa eu parar aqui. E agora eu vou voltar no controles aqui e fazer o update vídeo, fazer basicamente a mesma coisa aqui, como a função do update vídeo. Bom, então é isso, ó. Basicamente a mesma coisa do código aqui de cima do update author. E aí deixa eu testar ele, né? Olha aqui, no meu vídeo eu tenho vídeo 1, descrição 1, 10 like e 100 count. Então aqui eu vou passar o ID do vídeo que é o 14. E eu vou mudar a descrição do vídeo para a descrição do vídeo 1 para descrição vídeo A. Eu esqueci de startar de novo, né? Startei. Beleza, agora vamos lá no banco. E beleza, ó, mudou para descrição vídeo A. Pode ver que aqui, ó, o like count continua 10, view count continua 100. Então aqui, ó, como eu só mandei description, ele atualizou só description. Enfim, então voltando pro código aqui, ó, eu tenho a minha função de update author no meu controller, no update vídeo. E aqui no meu main, eu tenho mais essas duas rotas de update. Então agora para eu finalizar, falta só as minhas duas rotas de delete, né? A de deletar autor e a de deletar vídeo. Bom, a rota de delete é bem simples, então vou passar bem rápido. Coloquei uma do lado da outra aqui, que você pode ver que no database SQL eu faço a query de delete e faço um exec. Aqui no KSQL eu vou chamar o método delete e vou passar qual que é o ID do que eu quero deletar. Que eu já passei o ID 2, por exemplo, direto, que ele já vai e deleta aquele registro. Então só falta fazer agora as rotas de delete, que vai ser simples assim, para finalizar o vídeo aqui. Então vamos lá no código de novo. Voltando aqui. E fazer minha rota de delete. Bom, então aqui é isso, ó. Eu fiz o delete auto e o delete vídeo é bem similar. Praticamente a mesma coisa, eu só vou mudar aqui o nome do parâmetro e o nome da tabela. E aqui também. E é a mesma coisa que eu verifiquei se deu erro not found. Se deu erro not found, eu vou retornar o status de 404 com a string not found author with ID. E aqui, mesma coisa para o vídeo. Essas funções aqui são coisas do Fiber, né? Status, sendString, até que eu acabei esquecendo de falar quando eu fiz aqui em cima. Então, resumindo, dessa forma aqui, eu já terminei, já tenho minha API funcionando. Eu vou startar ela aqui, agora a gente vai deletar o que a gente tem no banco lá. Deixa eu primeiro voltar aqui no banco, ó. Primeiro eu vou deletar o vídeo, já que ele depende do autor, né? Não tem como eu deletar o autor primeiro. Eu vou deletar o vídeo com a ID 14, naquela rota que eu acabei de criar. Deixa eu vir aqui, ó. Delete. Eu só tenho um delete author aqui. Eu vou criar um delete vídeo 14, método de delete. E aí, eu vou mandar enviar, ó. Deu o status ok. Voltando no meu banco aqui, deu F5. Não tem mais. Agora só tem o autor. Agora eu vou deletar o autor 3. Eu venho aqui na rota de autor.
3. Deletei, ok. Deu certo. Então, se eu voltar no meu banco aqui, não tem mais autor. Vamos supor que eu tento deletar de novo. Me deu erro, ó. Not found author with the ID 3. Então, e erro not found, status code not found. Foi aquele if que eu fiz lá. Bom, então é basicamente isso, né? Nessa parte, ó. A gente fez, então, essas rotas aqui, essas iniciais. E agora no próximo vídeo eu faço as demais com get e tal. E mostro o que faltou. Que aqui agora já ficou bem longo esse vídeo, né? Até bem mais do que eu esperava. E aí eu finalizo numa parte 3 aqui as demais coisas que eu tenho que falar, né? Do KSQL.